O censo demográfico aponta que Ribeirão praticamente não cresceu em número de habitantes. A população ficou bem abaixo da estimativa de 2020. Os números impactam o recebimento de verbas e a aplicação delas em políticas municipais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Ribeirão Preto é a 28ª cidade mais populosa do país e a 8ª do estado. Tem hoje 698.642 habitantes. O número representa um aumento de apenas 0,05% quando comparado ao último censo, ou seja, só 383 pessoas a mais. Está bem longe da estimativa divulgada pelo próprio Instituto no ano passado, que dizia que a cidade já superava 720 mil habitantes. Várias cidades que estão próximas de Ribeirão fizeram vários loteamentos e aqui a gente teve um crescimento do custo metro quadrado. Como que você enfrenta isso? A gente vai enfrentar essa questão? Provavelmente pode ser que a gente tenha que gerar empregos melhores, empregos que paguem mais as pessoas, que sejam atrativos para você fixar as pessoas aqui. O setor, eu acho que de comércio e serviços, talvez a cidade já está sobredimensionada. Talvez o grande desafio vai ser como que a gente dinamiza outros setores e aproveita as potencialidades. A gente saiu de um contexto em que a economia do município, que é muito baseada em serviços, né? Então os serviços de empresas privadas, ficou fechada por muito tempo. E isso automaticamente afetou a economia do município. E quando a gente pensa principalmente em atrativos da cidade, porque toda cidade tem os seus atrativos econômicos que fazem as pessoas migrarem para essa cidade. Isso pode ter sido um dos fatores de ter afetado. O órgão teve dificuldades para atualizar os dados. Em Sertãozinho, por exemplo, os recenseadores encontraram muitas casas fechadas e enfrentaram recusas por medo de golpes. Só em Ribeirão, 1.667.000 domicílios não responderam ao censo. Com isso, as políticas municipais são afetadas. O principal agora é pegar esses dados, separar eles e contextualizá-los. O que eles querem me dizer? Por grupo de população, então a gente pode pensar homens, mulheres, idosos, crianças, e também por setor, porque aí eu vou olhar setor por setor, cultura, educação, saúde, e aí ter uma dimensão de quais são os problemas públicos que a prefeitura precisa cuidar nesse momento. O número de habitantes é usado principalmente no cálculo do rateio do Fundo de Participação dos municípios. Serra Azul chegou a acionar a justiça porque houve uma queda considerável na população e causou diminuição na receita. Um problema que exige gestão, na visão desse professor de economia. Em algumas áreas você vai ter que administrar com menor recursos, mas hoje você tem tecnologia, você tem que ter um plano de gestão para poder melhorar, fazer frente à gestão dessa cidade que vai ficando cada vez mais complexa e com uma tecnologia que possibilite você fazer mais com o mesmo. Apesar do IBGE apontar um aumento inexpressivo, o que se vê na prática em Ribeirão Preto é bem diferente disso. A cidade teve uma expansão considerável, principalmente nas zonas norte e oeste. Só que esse crescimento aconteceu de forma desordenada, como, por exemplo, aqui no Cristo Redentor. O bairro tem um alto número de moradores, mas as políticas públicas não têm acompanhado as necessidades deles. Esse bairro ele foi colocado aqui da noite para o dia, sem nenhum tipo de projeto, sem nenhum tipo de conversa. Não houve conversa com a segurança, não houve conversa com, acredito, com áreas da educação, porque eu acho que é um crime muito pesado você hoje não ter um trabalho relacionado a crianças, adolescentes que estão fora da escola. Isso está refletindo muito sobre a questão da segurança mesmo. Dentro dessa população que cresceu, qual é o número de crianças de 0 a 3 anos? Porque aí eu preciso ver demanda por creche. Qual é a demanda
de idosos, pessoas acima de 60 anos, porque aí eu já tenho que pensar unidade básica de saúde, atendimento especializado para a pessoa idosa. Quais são o número de grávidas que precisam de atendimento pré-natal? Então, ok, eu tenho esse dado que o IBGE me deu. Agora, como poder público, para entender o quanto isso está impactando a vida das pessoas do bairro, eu tenho que olhar para a demanda. O presidente da Associação de Moradores do Bairro acredita que o número de habitantes tenha, na verdade, aumentado. Muitas residências estavam vazias quando os recenseadores passaram. Agora, ele teme que as benfeitorias não cheguem. Essas demandas que não são colocadas para o município, com certeza isso acaba refletindo por a população, né? Onde o crime acaba aumentando, são adolescentes fora de escola porque não tem escola suficiente, são mães que deixam de trabalhar porque não tem creche para os seus filhos, tudo relacionado à verba. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Em relação ao fundo de participação dos municípios, os dados do IBGE impactam pouco, já que Ribeirão possui outras fontes de receitas mais importantes. Então, estão sendo feitas avaliações sobre o impacto real nas transferências estaduais, principalmente federais, ao município. E para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Carlos Alberto Brochetto Júnior. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Já começo perguntando para o senhor, então, mesmo com toda essa expansão que a cidade viveu nos últimos anos, o IBGE diz que Ribeirão não cresceu. Esses dados vão impactar na vida de todos os moradores? É o que eu quero saber do senhor. Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Clube. Eu acredito que não diretamente, porque, como você bem disse, as receitas provenientes para o município de Ribeirão dependem de outras fontes, não necessariamente apenas do fundo partidário municipal. Então, o que precisa ser avaliado é como atrair mais fundos, mais verbas para Ribeirão e, principalmente, uma questão que se fala muito pouco é realmente a questão da gestão do dinheiro público. Esse dinheiro tem que ser melhor gerido para que possa se fazer mais com menos. Porque é muito fácil você sempre imputar ao cidadão a obrigação de pagar mais impostos, recolher mais tributos, para você ter receita em caixa para fazer obras. Eu acredito que esse não seja o caminho correto de um desenvolvimento saudável para uma cidade. Eu acho que um grande ponto que a gente poderia tentar trabalhar e pedir mais pressão junto aos políticos, tanto municipais, aos deputados estaduais principalmente, é realmente a implantação, em definitivo, da região, da macro-região de Ribeirão Preto. Acho que isso é um ponto fundamental para a gente poder mudar e enxergar a cidade não como Ribeirão Preto, mas realmente como uma macro-região, porque pode ter acontecido, inclusive, que o censo tenha chegado a um número menor de moradores, porque alguns moradores, precisando residir em um local mais barato, mudaram para cidades próximas, cidades vizinhas, buscando um aluguel mais barato, um custo de vida menor. Doutor, este ano o governo federal já reduziu drasticamente repasses de verbas para as prefeituras e tem também toda a questão que envolve agora a reforma tributária. O que a gente pode prever para os municípios no ano que vem na análise do senhor? O cenário não é dos melhores, tá? Porque no ano passado o número do fundo partidário municipal chegou a 160 bilhões de reais. A projeção para o ano de 2023 é que chega a 130. São 30 bilhões de reais a menos do que no ano passado. Sendo que, naturalmente, existiram aumento nos gastos, nas despesas. A questão da reforma tributária ela ainda é mais preocupante, porque ela cada vez dá mais poder ao Estado e à Federação no repasse das verbas. Ou seja, cria-se uma dependência muito grande de um exercício político dos deputados de determinadas cidades ou regiões conseguirem trazer receitas, trazer fundos através de emendas partidárias, emendas parlamentares, para complementar as receitas das cidades. Senão, realmente vai faltar dinheiro. Doutor Carlos Alberto Brochetto Júnior, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana, doutor. Muito obrigado, André. Um abraço.